Hoje nesse vídeo eu vou explicar por que você tem uma grande tara pelo seu aspirador de pó. Máquinas são sedutoras, vocês não concordam? A gente costuma ter uma atração quase que inexplicável por celular, carro, liquidificador. Não, liquidificador não tem. Mas vocês entenderam, né? A gente tem com as máquinas uma relação que é bastante erótica. Quem fica com esse papo utilitarista dizendo que a gente usa as máquinas apenas por um senso funcional, essa pessoa não sabe de nada ou está escondendo seus sentimentos. O fato é que máquinas dão um prazer, elas fazem barulhinhos gostosos, elas têm uma textura deliciosa, elas nos passam sensações que são muito gostosas. A grande pergunta é: por quê? Por que nós, enquanto espécies que fomos biologicamente evoluídos de modo a termos relações com outras pessoas, temos essa atração tão grande por máquinas? A resposta é complexa e eu vou tentar trazer aqui nesse vídeo algumas dessas respostas a partir de alguns pensadores. E acima de tudo eu vou mostrar para vocês nesse vídeo por que vocês têm um tesão danado pelo Robocop, que eu sei que vocês têm. Mas antes, para provar que vocês não são um robô, peço que vocês curtam o vídeo se estiverem curtindo, se inscrevam caso sejam novos por aqui e compartilhem esse vídeo. O Quadrinho Sargento só sobrevive graças aos seus apoiadores. A gente tem uma série de recompensas bem legaisinhas aqui. Grupo de estudo, grupo no Telegram, live aqui comigo, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos falar da sedução das máquinas. Primeiro deixa eu dar pra vocês aqui um estudo de caso interessante. Robocop, esse baita filme de 1987 e que é dirigido por também não menos grande Paul Verhoeven. Robocop é um filme que envelheceu muito bem. Hoje em dia ele é considerado uma espécie de filme arte e muito valorizado por temas que ele traz e que se tornaram mais e mais atuais. Eu não vou fazer aqui uma análise do filme, valeria um vídeo só sobre isso, embora já tenha vídeo pra caramba analisando Robocop. O que eu quero falar é da sensualidade do Robocop, entendeu? Porque o Robocop é sensual pra caramba. E Robocop é tão sensual que até mesmo o grupo Mamonas Assassinas, nos anos 90, fazendo uma paródia com piadinhas da época, viu no Robocop toda uma sexualidade. No caso específico, a famosa música Robocop Gay. Eu tenho certeza que alguém tá assistindo esse vídeo e tá dizendo assim: cara, eu não tenho nada de tesão pelo Robocop, você é doente. Mas a produção do filme partiu da ideia de um Robocop erótico. Saibam disso. Primeiro, o ator do Robocop foi escolhido de modo que fosse um ator que tivesse uma boca sexy. Como era a boca dele que ia ficar de fora por boa parte do filme, eles queriam que fosse uma boca, obviamente, fotogênica, mas que também fosse sensual. Lábios carnudos, uma boca que você olhasse e dissesse: me beija, delícia, me beija. Mas esse erotismo não acaba aí. A roupa do Robocop também é uma roupa bastante sensual. E eu falo roupa porque o ator usa roupa, né? A gente sabe que na história não é bem uma roupa, aquilo é o corpo dele. Mas aqui vem a calhar pensar como roupa, porque quando eles estavam fazendo o casting, ou seja, escolhendo o protagonista de Robocop, escolhendo o ator para fazer o Robocop, eles se deram conta que precisavam de um ator magro. Porque a Orion, que era a produtora do filme, já tinha um bom contato com o Schwarzenegger. Eles chegaram a cogitar o Schwarzenegger para fazer Robocop. Só que eles se deram conta do óbvio: o Schwarzenegger já tem um corpo escultural. Botar uma armadura em cima dele, o cara vai virar uma geladeira. Então eles precisavam de um ator magro para aí sim, a partir da roupa por cima, ter um corpo de Schwarzenegger. Então eles queriam basicamente um Schwarzenegger pelado de metal. O lance é que a produção demorou muito para achar um design que fosse bacana para o Robocop, algo que fosse industrial e sensual. Só pra vocês terem uma noção, e isso é uma coisa que não é muito dita sobre a produção do Robocop, o Paul Verhoeven teve como modelo o Juiz Dredd, personagem dos quadrinhos que eu já fiz vários vídeos aqui. Inclusive tem imagem disso que foi incorporado no filme. Porém o design do Juiz Dredd ainda não era sensual o suficiente, não era industrial o suficiente. A produção tava batendo cabeça até que surgiu como inspiração o trabalho de Hajime Sorayama, ou no original Sorayama Hajime. Para quem não sabe, Sorayama é um japonês que hoje está cheio da grana e que fez fortuna desenhando robôs sensuais. Sorayama conta que quando ele era guri, ele adorava Playboy, Penthouse, essas revistas aí de reportagens e entrevistas. E foi lá que ele teve a ideia de, pô, eu quero desenhar figuras sensuais. Porém, como ele mesmo diz,
mulheres de corpos esculturais, chegou uma hora que era algo que você encontrava na esquina. A gente tá falando de anos 80, tá? Só para contextualizar. Daí que ele pensou que ele poderia conciliar essa sensualidade com o design industrial. Afinal de contas, uma mulher robô, ou mesmo um homem robô, esse sim é uma coisa rara. Vamos contextualizar rapidinho aqui, tá, pessoal? Anos 80 foi o boom das academias, então todo mundo tava ficando com corpão. De modo que aqueles corpos que pareciam antes impossíveis, restrito a apenas alguns privilegiados, havia se tornado algo um tanto acessível desde que você pudesse pagar uma mensalidade de academia. Sorayama então pensou, preciso de algo que é mais único, singular, algo que você não consegue achar em qualquer lugar. Aliás, o Sorayama muito bebeu no filme Metrópolis de Fritz Lang, onde ali a gente tem uma mulher robô que é também bastante sensual e que engana todo mundo com a sua sensualidade. Daí que ele se tornou esse grande artista da sensualidade das máquinas e serviu de referência para o Robocop. Uma obra que é um divisor de águas na carreira dele é Genkosha, ou em inglês Sexy Robot, de 1983. É a partir dali que Sorayama vira o Sorayama que a gente conhece. E ele não serviu só de inspiração para filmes, ele chegou a trabalhar efetivamente em vários filmes hollywoodianos, como Fome Animal, do Peter Jackson, Time Cop, o Policial do Tempo, com Jean-Claude Van Damme, que é um filme que é baseado em quadrinhos e pouca gente sabe disso, e também um que não é muito lembrado, que é Piratas do Espaço. Ele chegou a fazer capa de álbum do Aerosmith, isso em 2001. Recentemente assinou o tênis da Mizuno Wave Prophecy Sorayama. Tem feito uma série de parcerias com o mundo da moda. E agora eu vou falar de um jeito bem fresco que eu copiei da internet, que é o seguinte. No desfile pré-fall de 2019 da Dior Home em Tóquio, teve uma estátua do Sorayama de 12 metros. E como vocês podem ver nas imagens, junto com a iluminação, tem um efeito muito legal. E ele fez o design inicial do cachorro robô da Sony chamado Aibo. Ou seja, o Sorayama desde os anos 80 tá na crista da onda. A grande pergunta é por que um cara que faz robôs sensuais tem tanta moral? Mais do que isso, por que esses robôs sensuais têm tanto fascínio entre nós? Tem um autor que escreveu especificamente sobre isso, se chama Mario Perniola, um pensador italiano que fez o livro Sex Appeal do Inorgânico. Recomendo a leitura do livro inteiro, mas aqui eu vou explicar algumas coisinhas para vocês. De certa maneira, e isso que é doido, quem já estava falando do nosso tesão pelas máquinas era Marx, lá no século XIX. Os marxistas vão saber muito bem do conceito fetiche da mercadoria. Em linhas gerais, o que o Marx estava dizendo é o seguinte: olha, numa sociedade capitalista, onde o que vale é a troca de mercadorias, a gente começa a ter uma relação não mais entre pessoas e sim entre objetos. As mercadorias viram as coisas com as quais a gente entra em contato e de modo que as nossas relações começam a se dar com elas. Daí que fetichizar as mercadorias é dar para elas uma espécie de alma. É atribuir a elas um sentimento, uma emoção, uma sensibilidade. Isso faz tanto sentido que o próprio mercado assim se adaptou. Os produtos hoje são todos construídos para eles serem bastante simpáticos, para serem bastante afáveis. A própria ideia da produção de mascotes para determinadas empresas, determinados produtos, tem a ver com isso. A indústria do game, por exemplo, é um lugar muito bom de você observar isso, né? A Sega tem a cara do Sony, a Nintendo tem a cara do Mario. É um mundo no qual as marcas não são só fofinhas, bonitinhas e agradáveis. Elas parecem dotadas de uma alma tão humana quanto a nossa. Daí que na medida em que as coisas começam a pautar as nossas relações, é evidente que isso tem tudo a ver com sexo. Ou para ser um pouco mais específico, um investimento libidinal. Agora eu falei assim, Freud já tá orgulhoso. Mas basicamente é o seguinte, você coloca o seu desejo nas coisas. Como é a partir das coisas que você tem contato no mundo, então é com as coisas que você, de certa maneira, dimensiona o que você quer, o que você não quer, o que você deseja, o que não deseja. Se numa primeira camada as coisas parecem apenas por uma relação um tanto possessiva, do tipo, eu quero um carro, eu quero um celular, o que está acontecendo ali por trás é que basicamente você está investindo o seu desejo, e o seu desejo também está carregado de muito tesão nesses objetos. Dito de outro modo, esses objetos viraram a única coisa na qual você pode de fato investir o seu desejo, porque é com eles que você passa a maior parte do tempo. Fala real, você passa mais tempo com o seu celular ou com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais? Daí que, obviamente, com aquilo que a gente passa mais tempo, a gente começa a ter uma relação mais íntima. Some isso com o fato de que esses produtos são criados para eles serem simpáticos, adaptáveis, compreensíveis a nós. Pensem na ergonomia, né? A ergonomia é todo um saber que produz objetos que se adaptam inclusive ao nosso corpo. Tal qual a roupa do Robocop! E daí você tem um mundo que te diz o seguinte, olha só, nós máquinas damos mais prazer
prazer que qualquer ser humano. Só nós, máquinas, podemos de fato dar um prazer ilimitado. Porque tem aí uma dimensão inconsciente que faz com que a mulher máquina ou o homem máquina sejam tão sensuais para nós. A máquina é, acima de tudo, como diz o Mário Perniola, o objeto da disponibilidade. A máquina não recusa. A máquina não te diz não. A máquina é um objeto produzido para te dar um gozo eterno, incessante. Uma pessoa, se você for transar com uma pessoa, não sei se você costuma transar, mas se você for transar com uma pessoa, você vai ter um momento ali que você vai gozar e passou. O gozo é aquela coisa do tipo, já foi, passou, já era. Alguns vão dizer, não, o meu dura 3 horas, eu sou um cavalo selvagem. Sei. Sei. Mas o fato é que, seja poucos segundos, ou seja, 3 horas, ele acaba e acaba logo. Com uma máquina, meu amigo, isso não tem mais fim. A máquina pode fazer você gozar eternamente. Aí você pode estar dizendo assim, não, pera lá, meu corpo tem um limite. A máquina pode querer me estimular o tempo todo, mas eu uma hora vou cansar. Sim, isso é verdade, mas hoje há todo um avanço no sentido de prolongar gozo, de promover excitação o tempo todo. Aliás, vamos ser francos, né? O que são as redes sociais se não redes de constante e eterna excitação? E se vocês forem ver, todo o debate hoje sobre realidade virtual está sendo muito interessante para a indústria pornô, porque os caras estão pensando formas de você entrar num universo no qual você passa o dia inteiro transando e você tem uma sensação de um gozo prolongado que não cessa. Porque enquanto você estiver lá dentro, você está consumindo, você está produzindo dinheiro. Então não interessa você entrar lá e gozar em 5, 10 minutos, tá entendendo? Agora, se você ficar lá e ficar o tempo todo excitado e ficar o tempo todo tendo prazer por horas a fio, cara, essas redes ganham e ganham muito. E isso é a história da indústria, pessoal. É só olhar do século XIX para cá. Cada vez mais as coisas estão sendo produzidas para elas serem excitantes e a gente ficar cada vez mais envolvido com elas. Então assim, ó, não se enganem. O papo não é só o fato de você ter uma mulher ou um homem máquina em casa, que já seria algo extraordinário. Mas o que está por trás é toda uma reconfiguração das relações de modo que pode inclusive afetar a maneira como nós nos constituímos biologicamente. Afinal, a gente está falando agora até mesmo de dispositivos e quem sabe mesmo implantes ou mesmo mudanças genéticas, vai saber que fazem com que a gente seja ainda mais adaptado para ter relações com máquinas. Inclusive tem um papo aí que eu escutei pela internet, esse eu não fui atrás para saber se é verdade, mas que teria uma pesquisa, todo um avanço científico na direção de fazer o cérebro humano ser cada vez mais multitask. Ou seja, a partir de engenharia genética ou mesmo de determinados implantes, fazer com que nós sejamos cada vez mais eficientes fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A desculpa por trás disso é, vamos ampliar os limites da consciência humana. Mas a gente sabe basicamente que isso é feito para a gente trabalhar mais e consumir mais. Em outras palavras, para que a gente se relacione com mais coisas ao mesmo tempo. Pessoas não precisam. Tem um outro aspecto aí que eu acho legal comentar brevemente, que é o sadomasoquismo nessas relações com as coisas. Enquanto um ser humano eu não posso espancar livremente e exercitar todo o meu sadismo, com uma máquina, bom, com a máquina eu posso. Da mesma maneira, eu posso me sentir envergonhado diante de uma pessoa se eu pedir para ela me amarrar, me bater e tal. Daí que esse masoquismo pode ser vivido de uma maneira muito mais tranquila diante de uma máquina. Como elas já são coisas e a relação sadomasoquismo opera muito por uma coisificação do outro, então ali você tem um lugar realmente muito seguro para exercitar tudo isso. Em resumo, tudo isso explica por que as máquinas são bastante sensuais e por que você anda olhando meio estranho para aquele tubo do aspirador de pó. Enfim, pessoal, não sei se eu fui claro, diga aí nos comentários se eu consegui me explicar, digam aí quais são as máquinas que dão prazer para vocês. Ai meu Deus, vai vir só loucurada. Vou reformular. Digam aí nos comentários o que vocês têm de críticas ao que eu disse, o que vocês têm a falar sobre esse mundo das máquinas, que não tem nada a ver com vocês, essas relações estranhas com elas. Enfim, qualquer comentário aqui tá liberado, mais ou menos, tá? E no mais, eu peço que vocês comentem, porque a máquina do YouTube fica feliz e prova que vocês não são uma máquina fazendo um comentário. Embora tem robô que comenta, então isso também não quer dizer nada e eu já me perdi. Peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!